o que não devemos sentir no caminho espiritual. O que não devemos sentir no caminho espiritual. Por que isso? E é justamente um texto que vou apresentar aqui de novo, vou mostrar de novo aqui um texto que eu tirei aqui, um tópicozinho aqui do livro do... Cadê? E essas anotações do Paul Brunto aí foram milhares de páginas ali que os alunos dele compilaram depois da sua morte, né? Teve um tópico aqui desse livro do Paul Brunto, nesse livro Ideias em Perspectiva, lá na página 196, vou mostrar para vocês aqui. Vou ver aqui. Tá bem ruinzinho aí de olhar, mas é isso aqui, né? Há 14 sinais do estado mediúnico, tá? Até nem vou deixar assim um pouquinho pra gente olhar, tá? E aí eu vou ler aqui do que eu coloquei aqui para mim, e aí nós vamos dar uma analisada, tá? Analisar isso aqui, né? Depois eu vou explicar também por que mediúnico, né? Que é isso aí, né? Por que eu tô falando disso aqui também, tá? Então, ele coloca assim, 14 sinais do estado mediúnico. Aí ele coloca primeiro, perda de memória. Olha. Segundo, inabilidade para concentrar-se numa conversação. Olha. Frequente introversão mental. Capacidade cada vez menor de concentração, de estudo, de pensamento, de análise, de trabalho intelectual prolongado. Olha. Emotividade crescente. Força de vontade enfraquecida. 7. Maior sensibilidade em relação a fatos insignificantes, com irritabilidade nervosa e vaidade tola resultante disso. Mais confiança em relação às pessoas do seu... Mais desconfiança em relação às pessoas do seu ambiente. Mais egocentrismo e egoísmo. Olhar frequentemente fixo e vidrado. Olha isso aí. Aumento da paixão sexual. Bom, isso aí tem vários motivos para essas coisas acontecerem, é isso que nós vamos dar uma analisada aqui. Aparecimento de histeria ou falta de controle do temperamento antes ausentes. Uma coisa relacionada aqui, inclusive esse anterior com esse aqui, né? Desaparecimento da coragem moral. Esse eu não entendi muito bem, mas em todo caso, sensação ocasional de estar possuído por alguma entidade invisível. E aí vamos ver assim, por que isso ocorre? E o que seria esse mediúnico, né? O que é esse estado mediúnico? Por que ele coloca assim, né? Por que isso aqui no aspecto de uma espiritualidade? Deixa eu voltar aqui. Tirando aqui um pouquinho. Por que ele coloca isso aqui, né? Por que ele fala sinais do estado mediúnico? Porque existe uma sensibilidade quando há o caminho espiritual. Lembra que a gente sempre fala quando nós estamos trabalhando com energia, né? E aí a gente vai também fazer aqui depois um apanhado, que isso aqui concorda muito que na época, né? Nós temos que analisar um pouquinho a época também, né? Paul Brunto ali, né? Início do século passado também, então tem todo um contexto, né? Do por que eles colocam o termo mediúnico, porque na época também havia muitas pesquisas no sentido de uma palavra que se tornou assim muito conhecida, né? O psíquico, né? O psíquico era aquele que era sensível a outras vibrações, né, a outras, agora a gente chama de dimensões, né, a outras sondas, né, a entidades, né, porque ali existe vários grupos. Depois a gente vai analisar assim, as diferenças dos estudantes, né, da espiritualidade, né, que tem ali, antes era muito falado o ocultista, depois tem o mago, o místico, o holístico, o esotérico, né? Então tudo isso aí tem diferenças. Então, nessa época era muito comum assim aquele que ia despertando a sua vida interna, né? Então eles chamavam o médium, o mediúnico, o estado mediúnico por conta desse contato com outras frequências, com outras dimensões, o conhecimento. Então, isso aqui é bom? Isso é bom? É bom sentir perda de memória, inabilidade para concentrar-se numa conversação, emotividade crescente? É bom isso? Olhar frequentemente fixo e vidrado, aparecimento de histeria? Isso é bom? Desaparecimento de coragem moral, que eu nem sei exatamente, mas eu acredito que seja aquela
inabilidade para entender se os seus atos estão de acordo com a vida em si, né? Ou seja, perda total da habilidade de saber se está fazendo o bem ou mal. Sensação ocasional de estar possuído por alguma entidade invisível. Olha que interessante isso. Então, né? E aí, essas coisas, isso aqui concorda muito com um texto que eu vou mostrar depois para vocês, que é um texto do Livro de Ouro do Saint-Germain. O Livro de Ouro do Saint-Germain eu já chamei a atenção para ele aqui quando nós falamos sobre aquele vídeo ali sobre a harmonização de ambientes, né? Lembra que a gente teve um vídeo lá no finalzinho? Eu coloquei um texto ali desse Livro de Ouro de Saint-Germain, que até está aqui. Eu sublinhei algumas coisas por conta de que justamente Saint-Germain dizia o seguinte, dessa mesma época também um texto ali, né? Isso aqui é um texto que surgiu para um grupo determinado lá, acredito que foi ali pelos Estados Unidos, né? Então tem várias traduções desse trabalho que chegam a nós, né? Então ele sempre, aqui o Livro de Ouro de Saint-Germain fala assim, não deixe que vossa atenção seja distraída por essas manifestações exteriores, né? Depois que entende que existe uma força interna, né, que ele chama ali a presença, eu sou, né? Então não deixe a atenção ser distraída por manifestações exteriores, astrologia, numerologia, espiritismo ou alguma outra coisa que retire vossa atenção da magna presença eu sou, que é vosso ser real. Então, o que é isso aqui, né? A maioria dos praticantes de espiritualidade, né, que inclusive veneram aí o Saint-Germain como um mestre maior, hoje o Choan aí, né, não se dão conta dessas instruções que ele mesmo dá e de tudo que ele chama a atenção. E por que ele está falando disso aqui, de astrologia, numerologia, espiritismo, né? Por que ele está falando disso aqui? É para não fazer, não praticar, não seguir, não entrar nisso, né? E por que o outro ali também chama tanta atenção para aquelas coisas ali, né? Então é isso que nós vamos analisar um pouco aqui. Tem várias coisas que eu quero falar, então aqui o assunto vai ser um pouco produtivo e cheio de nuances, assim, cheio de lados, mas eu quero chegar a um consenso aqui no final, obviamente. Então, por que ele está falando disso aqui, né? Por causa do quê, né? Lembrando do nosso contexto, vamos trazer aqui para a atualidade, para a nossa terminologia, né? Quando a gente fala assim que a gente se conecta com a nossa essência, né? A magna presença eu sou é a nossa essência, essa essência divina que a gente tem aqui. Então, se eu me conecto com essa essência divina, né? Que aqui ele está chamando presença eu sou, vamos colocar assim, né? Porque isso aqui é uma terminologia o quê? Nessa época, volto a dizer, né? Ainda estavam muito na conquista da alma. Hoje a gente está na conquista da mônada, de uma coisa muito além disso aqui, né? Então assim, quando, né, aí as pessoas iam, né, consultar nessa época aqui lá o espírito, vai chamar a atenção, vai querer saber uma instrução por outra pessoa, então vai nessa coisa do horóscopo que ele vai chamando aqui, né? Meu dia como vai ser, aí se vem uma notícia ruim, já baixa toda a vibração, vou chamar assim, da pessoa, baixa todo aquilo que ela tinha conquistado por conta de um prognóstico e diz, não, eu não vou conseguir tal coisa. Então é isso que aqui, tanto esse Livro de Ouro de Saint-Germain como a dica lá do nosso amigo Paul Brunton está dizendo, é isso aqui, né? Que as pessoas perdem a sua força interna por conta de acreditarem em um prognóstico ou darem a sua força interna para um terceiro. Então isso aqui não é só o Trigueirinho, não sou só eu que falo também, mas isso aqui está no contexto verdadeiro daquele que seguia de fato o caminho interno. Tá? Então, aquele que seguia de fato o caminho interno entendia sim que o caminho interno ele é regido por quem? Pela sua entrega, pela sua meditação, pela sua profunda presença, né? Então aqui quando o Saint-Germain está falando disso aqui, é porque assim, tem várias técnicas, né? Tem aqui inclusive um negócio que chama aqui o cinturão eletrônico, né? Que é um círculo ali todo que a pessoa prepara e faz a força dela vir, né? Isso aqui a gente pode muito comparar hoje o que a gente tem ali com o símbolo da transmutação, né? Que nos dá toda aquela força que aquele que ainda não conseguiu, né? Se coloca dentro
daquela força ali para fazer o seu contato direto, né, sem interferências nenhuma de outros seres, de outras coisas, porque antes, né, as práticas eram muito voltadas assim, um mago, o ocultista, aquele que invoca coisas e seres, né, e aí nesse momento começam a fazer, ou tentar fazer as pessoas entenderem que não, isso, a gente não tem que ir para esses lados aí do astral, das informações que vêm por outros seres, né, que não venham direto do nosso ser interno, né? Então é exatamente isso que está querendo dizer, uma informação que está aí, só que a espiritualidade da mistura, a espiritualidade do holismo, no sentido do misturismo, sempre fez com que todos chegassem a pensar que, na verdade, as informações têm que vir do externo, de quanto mais eu agregar coisas aqui, mais essas coisas vão me ajudar a encontrar o que jamais eu vou encontrar fora de mim. Né? Então é esse o sentido que isso estava falando. Agora vamos voltar um pouquinho ali, né? Eu vou tirar aqui de novo. Vamos voltar aqui para o Paul Brunton, né? Então, quando fala isso, o que ele está falando aqui? Ele está falando justamente de que existe um momento, né? E aí nós vamos entrar aqui bem no contexto sério, né? O que causa, né? Por que ocorre essas coisas que o Paul Brunton diz aqui, como olhar vidrado, aumento da paixão sexual, parecimento de histeria, emotividade crescente? Por que isso ocorre? Por que isso ocorre? Né? Por quê? Por vários motivos. Práticas inadequadas, né? Práticas inadequadas, abertura do campo, lá no manual, inclusive no capítulo 7 e 8, né? Capítulo 6, 7 e 8 fala exclusivamente ali sobre a alquimia interior, essa questão, né? Vai fazendo uma comparação entre centros de energia e vai falando também de como hoje a gente trabalha com isso. E ali fala uma coisa extremamente importante, que é o seguinte: na hora que a gente começa a abrir determinados campos de energia, né, que a gente começa a abrir o nosso campo, começam a aflorar as informações que estão ali. Então, se a pessoa não está preparada para abrir determinadas coisas, é muito frequente que vão acontecer essas coisas aqui. Em algum grau, em algum nível, alguma dessas coisas aqui vai acontecer. Por quê? Porque, na verdade, hoje a gente sabe muito bem que essa coisa aqui é de sensação ocasional de estar possuído por uma entidade invisível, que muitas vezes acontece, né, no sentido de uma perseguição, de que algo está vindo para mim. Na verdade, nunca está vindo, né? Está saindo. E o que está saindo? O que está saindo? Está saindo aquilo que estava guardado, preso, aquela informação de trauma, aquela informação de algo que eu não consegui processar, aquela coisa que eu não olhei, né? Aquele luto que eu não vivi, aquele desejo, aquela frustração, aquela coisa que eu não consegui resolver, fazer, adquirir, não dei o valor de fato, né? Isso aflora. Isso é o inimigo invisível, esse é o fantasma, isso que aflora, tá? Então aí, se a pessoa não tem uma vida sexual correta, se não viveu a vida do fato como viveria, vai ocasionar o quê? Abriu o campo, abriu ali as informações guardadas. Então, vai ter aumento da paixão sexual, certo? Vai ter aparecimento de histeria, claro, porque nunca trabalhou naquela energia, nunca viveu aquilo ali, vai ficar enlouquecida? Sim, até aqui, na prática da meditação, pode acontecer isso sim. Pode acontecer, inclusive eu sempre chamo a atenção que meditação não é para todo mundo não, hein? Meditação vai até um grau que causa uma harmonia, mas em outro nível vai trazer as informações que a gente precisa processar. Se a pessoa está tranquila, se a pessoa está normal, entende do seu processo interno, se não teve lá, o que é o normal, né? É uma pessoa que não teve lá uma ruptura grande na sua cronologia de vida, não teve um abuso sério, não teve, né, não viveu as suas fases de vida correta, o processo interno vai ser mais fácil, óbvio, vai ser muito mais fácil. Agora, se teve tudo isso, se teve uma frustração, não viveu a família como deveria viver, não teve a cronologia correta, teve uma série de abusos e tormentos, vai chegar na meditação, o que vai acontecer? O silêncio faz isso brotar. O silêncio faz isso brotar. Então, quando não é bem acompanhado, quando não é bem conduzido, a pessoa se perde totalmente. Então, é disso que ele está falando aqui, né? Ele está falando justamente dessas coisas que a gente vê agora ainda. Agora, né? Então, a diferença é que isso precisa ser bem entendido. Então, quando a pessoa entende que, por conta da sua
meditação, por conta de entrar nesse estado aí, aflorar determinadas coisas que estavam lá guardadas, primeiro tem que resolver num nível bem psicológico, depois vai entrando num nível de entendimento e aí sim a meditação vai ir para o lugar certo, que é o nível qual? De trazer algo mais, né? De trazer o entendimento e aí abrir realmente as portas para algo superior, mas não o inferno aquele, né? Não abrir a porta do inferno, vai abrir a porta do céu, aí, né? Vão bater na porta do céu, que diz a música. Então, a solução, eu sempre gosto de colocar o problema e mostrar a solução, né? Então, a solução é essa de que nós entendemos que existiam algumas regras em um determinado ponto, em um determinado nível, que a prática espiritual sempre foi regida aí por uma série de regras que elas queriam dizer o quê? Não sirva a dois senhores, né? Pratica isso aqui da maneira correta para que possa ter o resultado X. Aqui, quando entram no Moentian, eu sempre falo, né, não pratiquem outras coisas para que a gente possa saber onde vai indo. E também, se já teve algum problema de ordem profunda, de ordem traumática, primeiro resolvam isso, né? Depois vão ver o que pode ser feito lá, porque senão dá essas rupturas grandes, aí vai acontecer sim essa série de sintomas que a gente vê aqui. Isso é bem sério e eu sempre procuro chamar a atenção para isso aqui. No entanto, isso também tem um lado extremamente positivo, que é, sim, a pessoa está deixando aflorar algo, né? Então, o positivo é deixar aflorar, o positivo é entender que aquilo ali é uma fase também que vai, quando ultrapassado, trazer um nível bem superior, né? Então, isso é bom também. E uma outra coisa que acontece também, então, que a gente vê assim, nos textos mais antigos eram cheios de regras, dizia, não sirvam a dois senhores também. Sempre foi assim. Por quê? Porque era trazido ali uma informação, era trazido ali uma força, e essa força precisava de um ciclo para ser cumprida, para poder trazer aquilo que aquele grupo, né, que geralmente as informações eram trazidas para um grupo, né, fossem os livros de Saint-Germain, fossem os livros da Alice Bailey, inicialmente era um grupo e depois aquilo se espalhou para o mundo. Então, quando aquele grupo recebia, ele precisava estar concentrado, né? Concentrado naquilo ali. Então, quando a gente lê um livro como esse, o livro de Saint-Germain, o que está vendo ali? Está vendo instruções para um grupo. Semana que vem eu volto aqui e dou mais umas instruções. Aí, quando isso se torna massificado, o que acontece? Ninguém entende nada, ninguém segue as regras, porque também já mudou muita coisa. E é óbvio que esses textos já estão totalmente desvitalizados, porque lá, né, quem só lê e repete uma coisa de um livro, está fazendo a coisa de uma forma intelectual. Agora, hoje, o que a gente tem hoje? A gente tem ensinamentos vivos, né? Aí está o Moentian, que vai ali e mostra, está acontecendo isso lá no plano interno. Eu gostaria, e é o meu objetivo sempre, que todos que estão iniciados, que todos que vão iniciando, né, vão experimentando. A minha ideia é que vão experimentando e vendo a diferença que existe. Por isso até eu tenho trazido alguns textos assim antigos, para verem a diferença que tem, não só na energia, no texto em si, né, que eu já ensinei também, vocês aí, a maioria já ensinei a como fazer essa diferença, né, por conta das suas próprias anotações, verem a diferença que existe em um texto, quando o texto é dirigido, né, ou mantido no nível da personalidade, ou quando é um texto que vem de um nível superior, né? Quando é um texto que vem de um nível interno, ou quando é um texto que vem simplesmente como uma reprodução de um conhecimento. Então isso é muito importante, especialmente quando a gente vai lidar com textos mais antigos. E isso facilita também que a gente veja, isso é uma informação que não serve mais, isso é uma informação que serve daqui para frente, tá? Então isso é muito importante. E essas regras, né, até para falar em regras, né, tem alguns textos, né, do Leadbeater, por exemplo, que foi lá o da teosofia, até estou falando do Leadbeater porque ele foi o que mais divulgou a respeito de chakras, né. Muitas pessoas vão à Índia para estudar com um mestre indiano formado pelo Leadbeater, né, nas tradições que ele começou a fazer a partir do século passado. Então essa questão de chakras, ela é bem uma questão que é interessante da gente analisar, por conta de que se estudo não chega a lugar nenhum, por conta justamente da reprodução de um conhecimento que não tem mais. Se esse pessoal da teosofia, ele também era muito derivado de certas
religiões, assim, né? E a gente vê muito nos textos, inclusive desse aí do Livro de Ouro de Saint-Germain também, né? O Leadbeater, a teosofia, a gente vê muito ali impregnado de uma cultura religiosa extremamente forte, assim. Inclusive, eles tinham algumas regras, né? A regra dos iniciados, e essas regras envolvia até, por exemplo, não deixar a pessoa cortar o cabelo no lugar ali, porque quem é que vai meter a mão na tua cabeça, né? Bem assim mesmo, né? Nem esse termo. Enfim, uma série de outras coisas que, num determinado momento, né, teria até um sentido, assim, quando aquela questão da reclusão, né? No sentido de um... Mas aí seria uma vida para ascetas, né? Não a vida para... Não a busca e o sentido interno para a vida cotidiana, né, que é bem diferente. Muitas coisas diferentes aí que a gente pode analisar com esses textos mais antigos, que alguns até são, hoje parecem até engraçados, por conta justamente assim, que uns ainda trazem uma questão de que precisam muitas regras internas, né? As regras hoje, a gente sabe que quem faz é quem vive a vida interna, né? A regra quem faz é quem vive a vida interna. Não é a libertinagem, obviamente, né? Não é tudo livre, não. É sim discernimento. Mas para isso precisa sim analisar isso que a gente estava falando aqui, essas diferenças que existem quando a pessoa está resolvida, está se resolvendo, está entendendo daquilo que brota naturalmente, né? Então, quando algumas coisas brotam e tem essas sensações, como isso que a gente estava listando aqui, significa que isso aqui não é sinal de, eu sou médium, não, hein? Isso aqui é sinal de que está acontecendo ali a abertura de determinadas informações que precisam resolver. É isso que está querendo dizer isso aqui. Quando tem sintomas, né? Sintomas só acontece quando tem um problema. Senão, a vida espiritual tem que ser tranquila. Óbvio que ela desperta mais a necessidade de resolução de coisas que estão mais profundas, de se analisar coisas mais sérias em relação a nós, a nosso caráter, a nossa vida, sim, mas aí a pessoa tem que estar com a força interna para resolver isso. Essa história aí de pessoa que se apega ao sofrimento, isso aí também não dá, isso aí não chega a lugar nenhum, né? Tem gente que tem, né, sofrimento de estimação, fica com sofrimento de estimação. Até eu já contei várias vezes a história de um amigo que pediu para que a esposa dele via lá uma entidade durante a noite, né? E o cara tava todo enfraquecido, não dormia, insônia, uma série de coisas assim. Pediu ali para eu fazer alguma coisa, né? Para desligar aquilo ali, se fosse, né? Que energia era aquela? Na verdade, é aquela velha história, né? São memórias que estão ali, são apegos, né? São coisas que a gente guarda, né? Frustrações, né? Então aí, o que acontece? Quando se resolve isso, né? Era na verdade, a esposa que tinha ali uma série de perdas, né? Então, sentia como se fossem presenças, né? Como, sempre é assim, né? Sempre esse sintoma que o Paul Brunton nos descreve aqui, né? Como sensação de estar possuído por uma entidade ou perseguido por uma entidade invisível, é, na verdade, uma memória ali, algo que eu não consegui resolver, que eu não consigo nem olhar, né? Então, eu tenho que eu tenho que colocar uma imagem, né? Vai no centro espírita, não, vai olhar para dentro de si, né? Vai olhar para dentro de si. E aí, o que acontece quando a gente faz essa ruptura assim com essa memória, ou quando limpa aquilo ali, né? A pessoa sente falta do sofrimento de estimação. Sente. Porque, óbvio, né? Aí tem que ter uma resolução. Também não se pode assim simplesmente cortar, né? Teria que fazer algo mais também ali, né? Teria que fazer um entendimento daquilo, né? Um entendimento, trazer à tona de fato, né? Mas isso a pessoa precisa querer. Por isso, o autoconhecimento é o querer a transformação, é querer entender, né? Querer descortinar o que está acontecendo. Agora, quando tem sintomas, volto a dizer, é porque o ponto positivo é que sim, algo está mexendo, algo está acontecendo, mas é algo que nós precisamos olhar e não podemos querer ficar com esses problemas no fundo do nosso ser, né? Nós precisamos sim crescer com maturidade, tá? Porque algumas pessoas têm essa questão de querer reclamar quando está tudo indo bem, especialmente quando estão resolvendo os problemas. Querem resolver os problemas, resolvam os problemas. Mas sim, tem algum peso? Sim. Tem algum preço? Sim, é o preço de deixar ao vento as folhas que caem do outono, nevoado, do tempo das nossas lembranças, né? Se não deixar,
as folhas vão ficar penduradas aí, mesmo que secas. De uma maneira ou de outra, né, sempre os que realmente estavam interessados no caminho interno de uma maneira profunda falam a mesma coisa, né, se a gente for analisar assim. Muda a maneira de falar, muda a forma como cada um expressa, e justamente pela sua época, pelo seu tempo, né, pela sua forma. Mas uma coisa que eu sempre vou chamar a atenção, por mais que eu não indique determinadas práticas, eu sempre respeito aqueles que são verdadeiros naquilo que fazem. Por exemplo, né, eu posso muito bem falar bem de alguém como, por exemplo, um Mestre de Rose, como um Trigueirinho, como Paul Brunto, como, sei lá, como um Ramana Maharishi, né? Seres que, pessoas, seres que fazem aquilo que de fato são, né? Em cada um em seu nível, obviamente. Então, aqueles que são assim, que seguem aquela sua linha verdadeira, né? Esses aí merecem o respeito por conta da integridade, né? Da retidão naquilo que fazem, né? Então tem vários hoje em dia assim também que são pessoas que têm uma retidão naquilo que fazem. Eu até indico sempre assim, né? Tô precisando de tal coisa, né? Vai, olha aquele lá que pode te dar uma dica sobre tal ponto, né? Então isso é integridade, e mesmo que se trabalhe em níveis completamente diferentes ou com ferramentas completamente diferentes, né? A integridade, o caráter e aquilo que a pessoa está fazendo é o que mais importa. Da mesma maneira também, quando nós conseguimos discernir, né, por exemplo, até às vezes eu falo que Trigueirinho fez ali algumas coisas que, né, não é o ideal, ainda assim, o que ele fez no outro lado, a integridade para trazer aquela informação, né, e todo o trabalho que foi feito, a gente precisa respeitar sempre. Né? Assim como também Paul Brunto, com a simplicidade daquelas informações que a gente vai lendo ali, muita coisa desperta, obviamente. Alguns falam mal dele, agora vai saber também por quê, né? Falam mal por quê, né? Qual era o contexto ali, né? O que ele despertou naquelas pessoas que chocou de tal maneira que elas começaram a falar mal também. Então, né? Muitas coisas aí a gente precisa olhar. Blavatsky também, quantos equívocos teve ali na obra, quantas coisas eles forjaram mesmo. Porém, quem foi que trouxe aí um grande ensinamento a respeito de uma parte esotérica profunda que antes não se conseguia falar e também nem se tinha acesso, né? Quem foi? Leadbeater da mesma maneira, né? Muitos julgaram ele foi até em uma situação ali condenada por determinados atos. Você tem relação ao próprio Krishnamurti, né? Teve ali uma série de problemas ali em relação ao que eles queriam fazer, mas foi um ensinamento que mudou muito aquilo que se conseguia entender e chegar no nível da espiritualidade. Então, uma coisa é o que passou e o que fica, né, como um legado, e outra coisa é o que hoje a gente pode fazer, né? Então, está no nosso presente, né, no nosso presente, entender aquilo e aqueles equívocos não cometer mais, mas fazer o que vem para frente. Então, eu vou sempre perguntar assim, como que nós construímos uma nova humanidade, né? Como que nós construímos uma nova humanidade? Primeiro, entendendo a nossa humanidade, né? Onde nós estamos vivendo. Se eu ainda estou vivendo no passado, eu não posso pensar no meu futuro. Então, por isso que eu sempre falo da urgência de nós analisarmos, né? Não é para a gente se sentir culpado e muito menos também para a gente se sentir coitado, mas é para sim analisar o que eu posso fazer hoje para sair disso e aí eu contribuir de fato com aquilo que eu já sou no plano interno. Isso que eu trouxe a respeito do Saint-Germain foi justamente para a gente poder entender da força que a gente tem. Essa força é que constrói uma nova humanidade. Quando a gente entende isso, essa força nos dá a força, inclusive, para mover com aquilo que está no passado. Agora, enquanto nós quisermos levar só o sofrimento, aí nós não estamos numa nova humanidade, não somos pioneiros de nada, nós estamos só reproduzindo a coisa que sempre foi. Isso precisa ser entendido. Então, nesse momento, trazendo essas informações, eu quero construir uma coisa em vocês, é lançar a semente da força interna, né? A semente da força interna pode sim mudar a nossa humanidade, não continuar com ela do jeito que está. E eu não estou falando em mudança social, estou falando em mudança interna, né? Interna, que é essa que, na medida que nós adquirimos essa força interna, nós conseguimos irradiar esse pensamento para os demais. E é isso que realmente transforma, né? É isso que realmente transforma, é isso que dá força de fato.